Muitas vezes nós desejamos trocar o céu de nossas imagens. Talvez porque ele tenha estourado, tenha vindo muito branco, muito claro, ou porque você tem um outro céu que daria mais dramaticidade à sua imagem. Como é o caso aqui, nós temos esse céu lavado, com só essas manchinhas aqui, poucas nuvens, atrás dessa mesquita. Imaginem se eu pudesse colocar esse céu aqui muito mais dramático, com esses raios, né, essas entradas de luzes, essas nuvens bem definidas, então um céu muito mais dramático. Essa imagem com certeza ganharia muito mais força. Uma forma de nós fazermos isso é pegar o pincel, criar uma máscara nesse layer e com o pincel ir escondendo tudo o que nós não queremos e pintando todo o céu. Mas quando a gente fosse trabalhar aqui nessa torre, ia dar um pouquinho de trabalho para a gente fazer. Outra possibilidade é pegar a ferramenta de seleção rápida e selecionar todo o céu e criar uma máscara para essa seleção. Depois a gente refina as bordas da seleção, faz uma transição um pouco mais suave, controla tudo isso. Mas eu também acho muito trabalhoso. Eu quero pôr o Photoshop para trabalhar para mim. Quero que ele faça praticamente todo o trabalho sozinho. Na verdade, isso só é possível porque todos os layers já carregam uma espécie de uma máscara ou algumas máscaras que estão escondidas. Bom, uma possibilidade de fazer isso de uma forma bastante automática, bem rápida, é a gente trabalhar com os layers styles. Antes de qualquer coisa, eu vou duplicar o layer cell original. Para caso eu perca algumas informações, eu possa resgatar essa informação depois. Nós vamos ver como fazer isso. Então, o atalho para duplicar um layer é no Mac, Command J, e no PC, Ctrl J. Bom, veja, agora eu tenho aqui o layer cell original copy. Então eu dupliquei esse layer. Vou desabilitar esse layer e vou trabalhar no layer do céu original. Para trabalhar nos layers styles, eu vou dar um duplo clique no ícone do layer. E agora ele abre para mim essa janela do layers styles. Vou reposicionar a minha imagem aqui para eu poder ver o efeito nela. E no modo Blending Options, né, onde eu tenho as opções de fusão, né, de opacidade, de trabalhar a forma como esses layers estão interagindo entre eles, o primeiro e o segundo layer, eu tenho aquela opção aqui embaixo que é o Blending, que está para trabalhar nos grays. Então vai trabalhar com todos os tons, né, transformando os pixels mais claros. Posso levá-los para branco e tal. Aqui no caso, como o céu é azul, eu vou trabalhar com a opção Blue. Veja, a barra agora se tornou uma barra que vai do preto ao azul. Nessa barra, eu posso clarear os pixels azuis, tornando-os transparentes. Eu posso aumentar a transparência, né? Criar uma transparência dos pixels azuis. No caso aqui, dos mais claros, eu vou criando transparência até onde eu desejo. Bom, vamos um pouco mais aqui para frente. Veja que a gente está perdendo algumas áreas do teto da mesquita. Não tem problema, nós vamos recuperá-las naquele layer que nós deixamos lá na cópia do original. Eu vou usar a tecla Alt para separar essa flechinha e criar um range aqui para ter uma transição mais suave, né, não ter uma transição muito ríspida. No Mac você deve usar a tecla Option. E agora eu tenho aqui duas flechinhas para controlar a opacidade dos meus pixels azuis, que são os pixels dominantes no céu. Veja, do 215 ao 255, todos os meus pixels azuis, eles estão agora transparentes. Entre o 215 e o 202, eu tenho uma transição do transparente, do total transparente, até total opaco, que está no 202. Eu vou arrastar mais para cá, deixar no 196. Bom, agora é só clicar em OK. Mas veja, a gente perdeu toda essa região do teto da mesquita, um pouco aqui do pezinho da torre, umas áreas aqui embaixo que são umas áreas de reflexo que nós tínhamos nessa torre. Para corrigir isso, eu vou usar aquela cópia do layer original que nós fizemos, o cell original copy. Então eu seleciono esse layer e agora aqui eu vou criar uma máscara para esconder toda a área que nós tratamos, a área que nós substituímos no layer anterior, no layer cell original. Vou deixá-las azul e vou proteger as outras áreas para não perder essas informações. Então eu vou fazer uma seleção, selecionar rapidamente aqui.
Veja que ele selecionou mais do que eu queria. Então, eu uso aqui a tecla modificadora Alt para mudar para menos, para subtrair. Faço aqui rapidamente uma seleção da torre aqui. São as áreas que eu não preciso. Ok? E agora eu vou criar uma máscara no céu original. Vou criar uma máscara para essa área. Ah, ele criou a máscara invertida. Ele deixou revelada a área que eu selecionei e escondeu o resto. Muito simples, eu inverto essa máscara, só clicar sobre o ícone da máscara, Ctrl I, e inverti a máscara. Veja, como aqui a máscara não ficou justa como nós queríamos. Então, é só ajustar. Clico sobre ela, com o pincel, eu completo a máscara do jeito que ela deveria ser. Pronto, nós temos aqui a mesquita com um céu mais dramático.